Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 1. Nós vamos dar sequência na nossa série de pregações baseadas no livro do Eclesiastes. Eclesiastes 1, do 12 ao 18, assim diz o Senhor: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez, porque tu és o nosso Deus. E sabemos que a tua bondade sempre estará diante, ao redor do teu povo. Neste momento pedimos que o Senhor derrame mais uma porção da tua bondade sobre nós, fazendo-nos entender, crer e praticar a tua santa palavra que foi lida nesse momento. Ajuda-nos, pois sem o teu auxílio nós não conseguiremos cumprir este propósito. Ajuda-nos, ó Deus, nós suplicamos a ti. Em nome de Jesus, amém. Na música Vida Melhor, escrita por volta de 1988, o pastor Ademar de Campos diz o seguinte: existe um caminho na vida, uma estrada perdida sem nada a levar. Ilusões que nos cercam e mostram um tempo de vida para se aproveitar. Entre tudo o que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. E andando no tempo, na vida sem paz, procurando algo para preencher e lutando com tudo, sem nada encontrar, onde forças haverá para continuar? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós temos a impressão de que a nossa vida segue um ritmo parecido com o ritmo de alguém que corre para acessar uma agência bancária, mas a encontra fechada? Quantas vezes nós nos parecemos mais com uma pessoa que se apressa para realizar um exame que é desmarcado? Parece que nós estamos sempre, o tempo todo, correndo atrás de algo, mas damos sempre com a cara na porta. No texto que nós lemos, o pregador apresenta um resumo de sua busca por respostas sobre o que acontece debaixo do céu, demonstrando que, sem Deus, só se encontrará aflição, ira e sofrimento. É como tudo fosse nada. É como se nós tivéssemos tudo e ao mesmo tempo tivéssemos nada. É como correr atrás do vento. O coração rebelde contra Deus, meus irmãos, só encontra cansaço e futilidade no mundo. Mas a sabedoria também rebelde contra Deus só encontra loucura e sofrimento. No fim das contas, a gente acaba usando aquela palavra que resume tudo. A vida é um grande paradoxo. Mas não deveria ser assim.
E é exatamente isso que o livro de Eclesiastes vai nos ajudar a rever. Tudo o que existe foi criado por Deus. Os homens foram feitos por Ele para viverem em um relacionamento de harmonia com o Senhor e também de obediência, enquanto desfrutariam das maravilhas da criação. Contudo, o pecado transtornou todos os relacionamentos. O coração da humanidade se perverteu, guiando a todos em direção contrária à vontade do seu Criador e fazendo com que a criatura utilizasse a criação para sua própria satisfação e exaltação. Mas Deus interveio com juízo, demandando seus direitos como Criador ao disciplinar toda a humanidade. A parte do Senhor nunca haverá satisfação, bem como o propósito final das coisas nunca será alcançado a parte de Deus. O homem precisa ser transformado em seu coração completamente, e assim, e somente assim, encontrará o sentido e o propósito neste mundo. O Evangelho é a sabedoria de Deus e é a única capaz de dar uma saída a esta humanidade perdida. É o único capaz de tornar o homem sábio e obediente. Somente por meio do Evangelho, à parte de Deus, nós vamos ficar tristes, irados, cansados, sobrecarregados, sem gosto na vida. E no fim de tudo, culparemos o próprio Deus pelas circunstâncias nas quais estamos. Então, é melhor repensar. Esse é o título da mensagem de hoje. É melhor repensar. É melhor repensar duas coisas. A primeira delas, do verso 12 ao verso 15. É melhor repensar como temos cuidado do coração. É melhor repensar como temos cuidado do coração. E depois, do verso 16 ao verso 18. É melhor repensar como temos usado a sabedoria. Repense, meu irmão. Como você tem cuidado do seu coração e como você tem usado a sabedoria. Pode ser que nós estejamos caminhando na direção errada. Portanto, é necessário repensar. Repense como você tem cuidado do seu coração. O texto que nós lemos no verso 12 tem a primeira fala direta mesmo do pregador, que nós já temos assumido desde o início como sendo Salomão. Há evidências neste texto. E há pouca discussão, embora muita coisa tenha sido escrita, como eu disse na semana passada. Mas o pregador diz que vem sendo rei em Israel e em Jerusalém. Ele também dá outra característica dele no verso 16. Ele sobrepujou em sabedoria a todos que existiram antes dele em Jerusalém. E o coração dele tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. De fato, este rei é muito sábio, muito experiente. E assumindo esta forma de pregador, que significa o Eclesiastes, como que diante de uma grande audiência, começa a dar conselhos, começa a apontar o rumo para que as pessoas não necessitem ter a mesma diligência que ele teve, de comparar coisas boas com ruins, de notar nas coisas ruins que de fato elas são assim. O pregador aqui funciona como um grande conselheiro, nos fazendo olhar a realidade da vida sem Deus, mas também o contrário, como que com Deus, esta mesma vida que num momento pode ser uma tristeza e um peso, torna-se algo maravilhoso e um deleite inegável para a alma daquele que está com Deus. Ele utiliza dessas figuras, utiliza também da própria experiência humana para nos apontar para uma única realidade.
Sem Deus, a vida é vã. Com Deus, a vida é plena. Então, este rei em Israel começa a falar mesmo por si só, a partir do trecho que nós lemos. E diz ele que no verso 13, aí, veja, ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E fazendo isso, ele prestou muita atenção. Ele se dedicou, essa é a ideia de aplicar-se aqui, e ele examinou, considerou, esta é a ideia do verbo do versículo 14, atentei. E tudo ele faz para identificar e entender as coisas que acontecem debaixo do céu. Curioso é que este é o limite da humanidade. Nós não conseguimos ir além daquilo que está debaixo do céu. E mesmo que você se engane, as pessoas vão à Lua, as pessoas descobrem outras galáxias e tantas outras hipóteses de galáxias que estão a tantos milhares de anos-luz. Eles não conseguem chegar lá. E ainda assim isso é considerado céus. O que está acima disso? O que coloca todas estas coisas na sua mais perfeita ordem, senão o nosso Deus. A vida sem Deus é uma tremenda loucura. E o que nós temos visto ao nosso redor, e infelizmente muitas vezes em nosso próprio viver, é essa tentativa de experimentar a vida no mundo que Deus criou, sem considerá-lo. E aí então, tudo toma uma direção incorreta. O sabor torna-se amargo, o vigor termina, não há mais alegria, não há mais prazer. Mas o pregador nos aconselha, nos instrui no fato de que de fato as coisas são assim, e ele percebeu ao longo da sua experiência. Os versos 13 e 14 demonstram isso. Tudo o que sucede debaixo do céu. E aí ele diz: há um trabalho enfadonho que o próprio Deus impôs sobre os filhos dos homens para os afligir. E nós sabemos que é assim. Quando o pecado entrou no mundo, por causa da ação de Adão, o que é que Deus disse? Maldita é a terra por tua causa. Você vai penosamente conquistar o alimento com o suor do rosto. E de fato, esta imposição de Deus, deste trabalho enfadonho, procede de uma resposta à desobediência primeira dos homens contra o seu Criador. O que nós temos diante de nós é esta resposta, meus irmãos. Eu já disse isso aqui outras vezes. Ninguém fica calado diante de Deus. Ou responde em adoração, ou responde em rebeldia. Ou responde com obediência, ou responde com desobediência. Não há um meio termo, não há como ficar escondido na presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares. Aliás, o primeiro exemplo de tentativa de se esconder de Deus, nós também temos o registro, mas Deus foi até ele e disse: onde estás? Tudo o que acontece, acontece diante de Deus. O pregador, portanto, diz que este trabalho é enfadonho porque o Senhor impôs assim. Mas ele examinou detidamente todas as obras que se fazem debaixo do céu. Veja o versículo de número 14. E a conclusão a que ele chega é: tudo é vapor. A palavra que vai se repetir muito aqui em Eclesiastes. Pelo menos 38 vezes. Vapor, fumaça e correr atrás do vento. E é muito chato isso.
é desgastante. Porque chega a quarta-feira, tem um monte de coisa de segunda que você não terminou ainda. E aí você olha para a sexta e vê que não vai dar conta. Infelizmente, talvez alguns de nós passará um grande tempo hoje, no dia do Senhor, cumprindo demandas pendentes para poder entregar amanhã. Esse é um triste fato. E não deveria ser assim. Porque Deus fez todas as coisas no seu devido tempo. Tudo tem que caber. E por que isso não acontece? Às vezes nós mesmos nos impomos situações contrárias à vontade do Senhor. Não é à toa que quando você tira uns dias de férias, você começa a contemplar as coisas de forma correta. Parece que o tempo não passa. Ou, tô com dor nas costas de tanto ficar sentado aqui, vou fazer mais alguma coisa. A nossa realidade muda, mas somos os mesmos. Em atividade ou sem a atividade. A grande questão é que o nosso coração muitas vezes está no lugar errado e precisa ser trabalhado. Veja que o pregador utiliza o coração no verso 13, vê aí. Ele aplicou o coração a esquadrinhar e se informar com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Depois, ele vai falar que, verificando todas estas coisas, ele vai aplicar o seu próprio coração a entender tudo. E aqui há uma estrutura poética muito interessante. Ele coloca essas duas afirmações, apliquei e atentei, e depois coloca um dito popular, ou um dito. Veja o versículo de número 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, não se pode realizar ou vencer esta forma. E da mesma coisa, no mesmo sentido, o que falta não se pode contar. É o mesmo verbo. Esta realidade do que é torto não se endireitar e do que falta não se pode contar é algo invencível na carreira humana, porque nós não temos o controle. Nós não somos soberanos sobre isso. E até mesmo as pessoas que têm dificuldades em seu coração precisam de uma intervenção divina para mudar. E com relação ao tempo, vai sempre faltar alguma coisa. Pense naquele jovem que programou todinha a sua vida e que disse que vai honrar o Senhor, por exemplo, se casando. Mas depois que fizer a faculdade, um mestrado, um pós-doutorado, quando estiver com a vida totalmente amparada, inclusive financeiramente, quando ele conseguir casar sem acumular dívidas do casamento, e então ele vai casar. Ou imagine um casal que programa ter filhos e que tem esse desejo, mas depois que a promoção no trabalho vier, depois que o mundo ficar um pouco mais tranquilo, afinal, a gente tem aqueles ciclos, e eu nem sei falar um deles, mas ele é muito recorrente. Tempos difíceis criam homens fortes. Sabe, eu não sei fazer essa relação. Já tentei, não sei. Mas são ciclos. E muitas vezes a gente até encontra a verdade nesse ciclo. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Eu não sei se você se sente assim, mas às vezes eu me sinto. Não vazio, graças a Deus por isso, mas cansado. Parece que nunca vai dar. E esta rotina vem muitas vezes porque o mundo jaz no maligno. Se nós não corrigirmos o nosso coração, se nós não repensarmos como nós temos cuidado do nosso coração, nós vamos olhar para a realidade de forma errada, nós vamos usar aquilo que Deus criou de maneira errada e vamos nos apartar dele. E a conclusão a que nós chegaremos é esta do versículo 15. Não dá para mudar nada. É isso aí. É isso. É só esperar a próxima. Que vida triste essa. Mas com o Senhor, a vida é outra.
Agora faça um exercício. Vê que quem está dizendo isso é um rei. Um rei em Israel, em Jerusalém. Imagine-se nesta posição de um soberano sem limite de tempo ou recursos, com muita gente ao seu dispor. O que será que seria possível investigar? E o que seria possível descobrir? Nós estamos vivendo num tempo parecido em alguns aspectos. Há homens muitíssimo poderosos, com muito tempo, recurso e pessoas a seu dispor, para investigar o que se quer. Nós já tivemos outros momentos como estes. Infelizmente, muitas pessoas morreram por causa destas investigações. Muito sofrimento sobreveio às pessoas por causa destas tentativas de descoberta. Estamos vivendo um tempo semelhante a este. Terras raras. O que será que vai acontecer? Vão vender o país para outra nação. Mas nós já somos fazenda de outro. Para onde isso vai? Se nós olharmos com as lentes deste pregador, nós veremos que tudo que está sendo feito debaixo do sol, a parte de Deus, não passa de vapor e correr atrás do vento. O que o crente não pode é entrar nessa mesma rotina. Então você precisa repensar como você tem cuidado do seu coração. Há muitas descobertas, poder quase ilimitado, grandes riquezas, mas para quê? Muitos de nós, mesmo que seja assistindo a um vídeo na internet, é impulsionado a pensar se nós de fato não estamos com um bloqueio na cabeça. Um bloqueio de pensar mal sobre nós, das nossas atividades, das nossas habilidades. Se nós não estamos bloqueados, é por isso que a gente não progride na riqueza. Nem que seja por 5 segundos. Você olha aquilo, mas aí é o espírito, tá? Já vou responder. É o espírito que fala assim, ó. Não clica no saiba mais, clica no pular. É o espírito instruindo o povo. Mas muitos ainda caem na tentação, clicam no saiba mais e começam a ser conduzidos a ter um olhar da realidade à parte de Deus. No fim das contas, alguém que é rico vai ser mais rico agora com o seu dinheiro e você vai permanecer no mesmo lugar. Muitas pessoas têm se perdido em muitas vaidades, muitas, porque não estão cuidando do seu coração. Pode ser que nós estejamos caminhando numa direção errada, portanto, é melhor repensar em como nós temos cuidado do nosso coração. E também, em segundo lugar, como nós temos usado a sabedoria. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados com muitas de suas perfeições que Ele comunicou a esta criação. Então, nós somos pessoas sábias. Mais do que isso, a palavra de Deus nos ensina de que aquele que necessita de sabedoria deve pedir ao Senhor, e Ele vai conceder liberalmente, sem dar impropérios nenhum. Ele vai conceder. Então é possível que alguém seja sábio, muito sábio, e não apenas inteligente. Veja que o Salomão vai esquadrinhar com o seu coração e com sabedoria. Mas ele é ousado. Veja o versículo de número 17. Olha o coração aparecendo aqui de novo. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Ele foi experimentar estas coisas. Mas antes disso, ele já sabia que ele era muitíssimo sábio. É este homem descrito nas Escrituras mesmo, versículo 16. Eis que me engrandeci
e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então ele pega tudo isso, e aplica ao seu coração a saber o que é estultícia e loucura. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Você não precisa experimentar, basta saber que vai dar errado. Ao olhar uma placa dizendo cuidado, cão bravo, ou pior, cuidado, risco de morte por uma questão de descarga elétrica, você não precisa se aproximar daquele risco para ver se de fato o cachorro é grande. Ou se aquela voltagem vai de fato te eletrocutar, ou vai ser só um choque. De onde vem isso? Vem da própria sabedoria que Deus nos deu. Todos os homens têm esta moralidade que Deus imprimiu neles, de saber o que é bom, de saber o que é ruim. Mas por causa do pecado que habita em seu coração, este homem não vai desejar a salvação por si só. Mas ele tem um nível de sabedoria e de moralidade que vai conduzir para que ele consiga entender o que é bom e o que não é. A semelhança do que foi feito na primeira lição, aqui o pregador, de novo, vai aplicar duas sentenças e, por fim, um dito no versículo de número 18. Só que aqui este dito é a razão toda deste trecho que nós estamos estudando. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Uma tradução mais literal deste aumentar o enfado poderia ser provocar a ira. E também aumentar a tristeza poderia ser traduzido por aumentar sofrimento ou dor. E nós vemos que isso acontece de formas muito simples e de formas muito complexas. Quem de nós não gostaria de ser uma mosquinha em alguma conversa secreta e deter aquele poder daquelas informações e usar para penalizar alguém? Quando uma conversa vaza, quando um áudio vaza, quando uma toga vaza, nós ficamos todos ansiosos. É ou não é? A gente quer saber. A gente quer usar aquilo. Vai dar certo. Eu tenho conhecimento disso. Mas para quê? Para quê? Qual é o objetivo? Salomão olha para isso e diz: é tudo loucura, estultícia, correr atrás do vento. É aumento de ira, é aumento de enfado, é aumento de sofrimento, de dor e de tristeza. Mas este homem está nos aconselhando a passar talvez por aquilo que ele, a não passar por aquilo que ele passou. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5, mas em especial o versículo de número 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria. Estou lendo certo? Não estou. Agora eu vou ler certo. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor,
meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Vá comigo agora no capítulo 4, aí do ladinho. E a partir do versículo 29, nós temos um resumo sobre as execuções da sabedoria que Deus concedeu a Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. E tudo isso sem inteligência artificial. Ele realmente era muito bom. Volte agora para Eclesiastes. Este homem grandioso em sabedoria e conhecimento decidiu examinar o seu tempo, as realizações, o coração foi colocado nestas coisas. E o resultado delas é canseira, enfado, tristeza, dor. E mais do que isso, viver correndo atrás do vento. Como é que nós, neste tempo, poderíamos melhorar? Porque eu e você somos crentes em Cristo Jesus. Eu espero que todos aqui. E se há aqui alguém que ainda não crê em Jesus Cristo, você precisa ouvir com ainda atenção maior para o fato de que nós todos podemos estar guiando a nossa vida numa direção errada. Precisamos repensar como temos cuidado do coração. Precisamos cuidar e repensar como nós temos usado a sabedoria. Mas se nós pautarmos a nossa vida pela sabedoria de Salomão, onde é que nós vamos parar? Já pensou nisso? Salomão, assim como nós, é um homem redimido por Deus, que passou por tempos de grande tribulação e disciplina do Senhor. Já imaginou se nós começássemos a aplicar isto aqui que Salomão disse em nossa vida? Vamos colocar o nosso coração a entender todo o trabalho debaixo do sol. Vamos aplicar o nosso coração a saber o que é loucura e estultícia. Já pensou nisso? Pior ainda é você escrever na sua rede social, seguindo os conselhos do meu pastor. Irmãos, nós servimos aquele que é acima de Salomão. Nós fomos redimidos no sangue daquele que ele mesmo disse, aqui está quem é maior do que Salomão. Nós estamos debaixo do cuidado de Cristo Jesus. E é no sangue de Cristo Jesus, aguardado com longanimidade do próprio Deus, que até mesmo os maus atos de Salomão foram redimidos. Assim também nós podemos olhar para estes conselhos do pregador e nos apartar deste caminho, sabendo que precisamos viver segundo a sabedoria do Senhor, que Ele mesmo enviou ao mundo, a tal ponto do evangelista João dizer, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. No Sermão da Montanha,
Nós temos o ensino de Jesus confrontando os seus discípulos e também, por consequência, a todos aqueles que ficaram ouvindo, a exortação de que deveriam modificar a forma de aplicar a palavra de Deus em sua vida. Muitas vezes Jesus disse: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida em que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Não orem como oram os escribas e os fariseus. Não deem esmola, não demonstrem quando vocês estiverem jejuando. Orem em secreto e o Pai de vocês que vê em secreto recompensará. O tempo todo Jesus ensinando. Há um nível de sabedoria divino que tem o poder de transformar nossa consciência, tem o poder de transformar o nosso coração, tem o poder de nos fazer mais sábios e tem o poder de fazer a nossa prática mudar. Nós precisamos repensar o nosso coração, como nós temos cuidado, mas precisamos fazer isso ouvindo o Senhor Jesus falar. Ele mesmo que disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Então ele vem com toda a palavra para nos trazer a transformação. Ele mesmo diz que nós deveríamos aprender dele, como nós lemos na semana passada. Ele mesmo, como nós lemos hoje na liturgia, nos chama a não gastar a nossa vida tentando achar a salvação para ela, a parte de Deus. Mas todo aquele que perde a vida em nome de Cristo vai alcançar a salvação. O pregador está nos ensinando a olhar para a vida e a entender que a parte de Deus só existe coisa ruim, mesmo em coisa boa. As coisas boas Deus deu. E como nós aprenderemos mais adiante nesta série de mensagens, nós, como homens pecadores, nos colocamos em muitas astúcias. Repense como você tem cuidado do seu coração. Repense como você tem usado a sua sabedoria. Então, eu queria aplicar aqui algumas coisas. A primeira delas, repense como você tem conduzido a sua vida. Repense. Sem Deus, sempre haverá canseira, enfado, ira, sofrimento e dor. Somente com o Senhor a satisfação total. Repense a sua vida. Nós precisamos parar e fazer uma avaliação. Você faz isso em casa? Não faz? Pega um monte de papel velho, joga fora. Eu já contei isso aqui. O meu pai tinha grande realização em mudar os móveis de lugar da sala. Grande realização. Pelo menos uma vez por ano. E se nós guardássemos as fotos, como o pessoal faz hoje digital, certamente a nossa sala teria dado algumas voltas de 360. Mas era uma satisfação para ele. E ali ele jogava papel fora, guardava agendas antigas. Nós fazemos isso. Está na hora de fazer isso. Não dá para esperar a virada do ano. Então, pare agora. Vamos parar agora, nesta semana. Repensa a sua vida. Repensa como você tem conduzido. Repensa o tempo extra que você tem demandado e tem entregado no seu trabalho, que você não precisaria mais. Quer ver uma coisa? É uma boa dica quando alguém do seu emprego fala assim, você ainda está aqui? Tem um problema. Não era para você estar lá. Ou quando o seu empregador começa a dizer assim, ó, não vai ter hora extra essa semana. Se quiser, banco de horas. Aí, como você é muito turrão, você fica no banco de horas. Que aí você pensa que talvez daqui a 4 meses você consiga tirar um dia de folga no banco de horas. A gente foi empurrado para isso, irmãos. Mas nós precisamos repensar. Repense a sua vida. Segunda coisa, repense em como você tem usado a sabedoria e a inteligência. Tem gente que já está usando inteligência artificial e a utilizando muito bem. Tem gente que está descansando na inteligência artificial e tornando-se burro.
Não tem mais a necessidade de produzir, de estudar, porque confia numa máquina. É um grande auxílio. Gigantesco, assustador auxílio. Mas não vai te substituir. O pastor John Piper fez este teste uma vez e ensinou isso aos seus ouvintes numa palestra recente, quando ele pede à inteligência artificial uma oração. Ele coloca todo o prompt, dá o contexto e vem uma oração belíssima. E então ele olha para todo mundo e diz: eles não têm alma. Este computador não tem alma. Este computador não adora Deus. Quem digitou adora a Deus. Repense em como você tem usado a sua sabedoria. Aquela expressão dos nossos pais mais antigos, infelizmente pode ser encontrada hoje. Sabe aquela coisa quando a gente brinca com um filho mais novo? Fala assim, você deveria usar isso para o bem. Infelizmente tem um monte de crente usando a sabedoria para o mal. Muito crente usando a sabedoria divina para o mal, usurpando o poder e a glória da palavra de Deus, ou para o próprio benefício, ou para enganar outras pessoas. E aqui não apenas em nível de igreja, mas em nível de palestras. Repense em como você tem usado a sua sabedoria e a sua inteligência. Terceira coisa, repense a maneira com a qual você tem confiado nos homens e na ciência. Repense. Não é para jogar remédio fora. Não é isso que eu estou falando. Eu estou exortando você a partir da palavra repensar. Repensa. Tem gente que confia tanto na ciência que nem ora para ir fazer um exame. E aqui eu não estou falando de integrativa, não integrativa, evidencialista ou não. Não estou falando disso. Estou falando do coração, das motivações. Como nós temos nos aproximado da ciência. E infelizmente tem cristão, e aqui é cristão que crê em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da sua vida. Aqui não entra católico, apostólico romano, não entra nenhuma outra seita, não entra espiritismo, não entra. O cristianismo bíblico é distinto de todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. Não são nossos irmãos porque não creem no mesmo Cristo que nós. Voltando a falar destes cristãos específicos, nós, muitas vezes, temos caído na tentação de dividir as coisas. Confiamos na ciência, maravilhosa. Que escrito maravilhoso. Temos as nossas autoridades, os nossos referenciais teóricos, todos. E em nenhum momento consideramos Cristo. Repense em como você tem confiado nos homens e na ciência. A palavra de Deus já disse: maldito o homem que confia no homem. E os brasileiros estão cheios destas maldições. Alguns, inclusive, estão reclusos há muito tempo. Já imaginou isso? Maldito o homem que confia no homem. E por fim, aqui aos pais. Repense em como você tem conduzido seus filhos. Repense. Se você, inevitavelmente, nós vamos dar exemplo aos nossos filhos. Mas da mesma forma que você precisa repensar a sua vida, você vai alcançar os seus filhos com essa nova maneira de se conduzir. Repense. Você não tem a prioridade de fazer o seu filho um maravilhoso funcionário, um gigantesco empreendedor, um maravilhoso herdeiro. Tem gente que só tem essa prioridade, é crente, prioridade. Não, isso aqui, meu filho, eu estou trabalhando aqui, suando para conseguir entrar naquela universidade lá, e aí a gente sabe que, vai. A prioridade do pai cristão
é fazer do seu filho um servo de Cristo. Não é piegas, não é demagogia, é a nossa vida. A sua prioridade como pai é conduzir os seus filhos a Cristo e depois nas outras coisas. Assuma este papel do pregador aqui. Assuma este papel. Dizer assim, meu filho, o pai já tentou tanta coisa, a mãe já tentou, deu tudo errado. Foi só quando eu comecei a ouvir o Senhor é que as coisas caminharam. Começa a assumir esse papel aqui. E não lançar. Tem cristão que fala assim, não, precisa aprender. E aqui não é protecionismo de pai. Eu sei que precisa aprender um monte de coisa. Eu sei mesmo. Senão não vive. Se eu soltar meus meninos na cidade aqui, eles não voltam para casa. Eu sei. Eles precisam aprender. Mas não é isso que eu quero dizer. Não vá entregar o seu filho para um namoro com descrente. Que ele precisa aprender que não dá certo. Não vá entregar o seu filho para trabalhar num emprego que desonra o nome do Senhor, porque ele precisa aprender que isso vai desonrar o Senhor. Pare com isso, pai e mãe cristão. Repense a sua vida e repense na maneira como você está conduzindo os seus filhos. No final, o Senhor vai ser glorificado, sempre, a despeito de nós. Mas é muito bom quando nós temos os olhos espirituais abertos e podemos ver e contemplar as maravilhas que Deus faz. O pastor Ademar de Campos conclui aquela sua reflexão dizendo: até que um dia eu encontrei uma vida melhor. Algo novo que me aconteceu e não troco por nada no mundo. Hoje eu quero viver para Deus. Com Jesus, eu posso sim ter uma vida real. Ele veio na hora certa, me fez novo afinal. Com Jesus, eu canto sim. Eu tenho uma vida real. Pode ser, meus irmãos, que nós estejamos caminhando na direção errada. Portanto, é melhor repensar como nós temos cuidado do coração e como nós temos usado a sabedoria. Vamos encerrar lendo o Salmo 90? Salmo 90, verso 12. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que seja essa a nossa oração nesta semana. E que a partir daqui nós transformemos a maneira como nós temos nos guiado e como nós temos ouvido o Senhor. Que Deus nos abençoe. Fique em pé no seu lugar, vamos orar, receber a bênção e concluir assim o culto desta manhã. Pai bendito, nós te agradecemos por esta santa reunião do teu povo diante da tua santa presença. Pedimos, ó Deus, que pelo poder que tu tens revelado na tua palavra, nós sejamos santificados, ó Pai. Ajuda-nos a repensar a nossa vida. O mundo está aceleradamente mal. E nós conseguimos, ó Deus, enxergar isso pela tua sabedoria. Cuida do nosso coração. Faz com que a tua palavra frutifique em nós. E que assim, ó Deus, acima de tudo, nós honremos o Senhor com o viver obediente, com o viver grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Livra-nos dos homens maus, livra-nos do mundo que é mau, livra-nos das ações de Satanás e também livra-nos de nós mesmos, para que em tudo o teu nome seja exaltado e nós sempre estejamos submissos à tua vontade. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém.